Boa noite, pessoal que assiste aqui o Boom Shakalaka, mais um vídeo está começando agora. E Kawhi Leonard foi para o Toronto Raptors, DeMar DeRozan foi para o San Antonio Spurs. E o vídeo de hoje é para falar sobre essa troca bombástica que aconteceu na NBA no dia de ontem. Here it comes! Boom Shakalaka! No ano passado, mais ou menos nessa época do ano, eu fiz um vídeo muito similar a esse que eu estou fazendo agora, com a troca bombástica do ano passado, que foi a troca que envolveu Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Os principais jogadores foram o Kyrie Irving e o Isaiah Thomas, que trocaram de lado no ano passado. E ano passado eu gravei um vídeo um tanto estranho, que não era um vídeo com imagem, foi mais um podcast. Eu gravei minhas considerações sobre a troca entre Celtics e Cavs no microfone do meu celular enquanto eu dirigia. Então chegando em casa eu editei o vídeo com algumas imagens no microfone no fundo, usando o áudio que eu gravei no carro. Muitas pessoas me xingaram, falaram pra eu nunca mais fazer isso, que ficou horrível, mas foi um vídeo que foi deveras popular. Então, baseado nesse vídeo áudio do ano passado, eu decidi fazer o vídeo exatamente igual, com a troca mais bombástica desta janela de transferências, a troca entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Caso alguém estivesse boiando e não tenha ficado sabendo, saíram do San Antonio Spurs Kawhi Leonard e Danny Green e foram para o Toronto Raptors. Do Toronto Raptors saíram DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma escolha de primeiro round, protegida as primeiras 20 posições, ou seja, o San Antonio só vai ter se ela for do 21º até o 30º. E o que eu vou fazer nesse vídeo aqui não é dizer quem ganhou ou quem perdeu, porque eu acho que é muito cedo para dizer quem são os vencedores e os perdedores, mas eu quero tentar mostrar o lado de cada parte interessada nessa troca: San Antonio Spurs, Toronto Raptors, o próprio Kawhi Leonard e, quem sabe, alguma outra franquia da NBA. Primeiro eu quero falar do San Antonio Spurs. A gente sabe que o Kawhi Leonard estava infeliz jogando em San Antonio e que já fazia algum tempo que ele queria ser trocado para outra franquia. Restava apenas um ano de contrato e o San Antonio Spurs corria o risco de perder o Kawhi Leonard em 2019 em troca de nada. Então, conseguir DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma possível escolha de primeiro round que pode virar duas escolhas de segundo round, pra mim foi uma vitória gigantesca para a franquia de San Antonio, que eu falei que poderia ficar com nada logo mais. E eu digo isso porque eles não tinham nenhum leverage, né? Leverage é aquele poder de barganha. Qualquer franquia poderia dizer: não, eu não vou oferecer muito pra vocês. Primeiro, porque vocês podem perder ele daqui a algum ano de qualquer forma. E segundo, porque eu posso perder ele daqui a um ano. Então eu não vou dar muitas coisas em troca de um jogador que eu posso ficar sem na próxima janela de transferências. Então conseguir o DeMar DeRozan e o Jakob Poeltl na situação atual, dada a situação atual onde o Kawhi Leonard não queria mais jogar pela franquia, pra mim foi um baita de um negócio. Então agora nós temos uma dupla, DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge no San Antonio Spurs como os dois principais jogadores. Uma dupla que joga um basquete um tanto old school, não são os jogadores mais empolgantes do mundo, jogo muito baseado em arremessos de 2 pontos, que vai até na contramão da NBA atual, que são mais cestas embaixo da cesta e também arremessos de 3 pontos, mas é a cara do San Antonio Spurs, aquele time chato que às vezes não dá muita vontade de assistir, mas que o Greg Popovich dá um jeito de transformar este time num time eficiente. Essa é a palavra que define o San Antonio Spurs nas últimas 20 e tantas temporadas, um time muito eficiente. Além da dupla tem o Jakob Poeltl, que pode ser um bom reserva para o Paul Gasol e para o LaMarcus Aldridge também, eles já não são mais tão novos, o LaMarcus está com 33 anos e o Paul Gasol já está com 38 anos. Minha previsão para o San Antonio Spurs nessa temporada: eu acho que com esse elenco, algo em torno entre 52 e 55 vitórias, e entre o terceiro e o quarto, o quinto lugar da Conferência Oeste, talvez, vamos aguardar para ver. Então agora vamos ver o lado do Toronto Raptors nessa troca. O Kawhi Leonard já havia declarado que não queria jogar em Toronto, e mesmo assim o Toronto Raptors foi lá e fez essa troca. Por que eles fizeram isso? Bom, foi um risco que o Toronto Raptors teve que correr. Qual o melhor cenário para o Toronto Raptors? O Kawhi Leonard muda de ideia, joga, decide jogar, o time vai bem, vence a Conferência Leste, vai até as finais da NBA. O Kawhi Leonard, satisfeito em Toronto, decide renovar por mais 4 ou 5 anos com a franquia. Esta seria a melhor situação, o melhor cenário possível para o Toronto Raptors. Essa foi a mesma aposta que o Oklahoma City Thunder fez com o Paul George. Ele trocou o Oladipo e o Sabonis pelo Paul George por apenas um ano de Paul George, mas na expectativa de tentar convencer o Paul George a ficar, e isso acabou acontecendo não faz muito tempo. O Paul George renovou por mais 4 anos com o Oklahoma City Thunder. O pior cenário para o Toronto Raptors é: o Kawhi não joga bem ou nunca se recupera da lesão dele, o time não tem uma campanha tão boa, o contrato do Kawhi Leonard se encerra daqui a um ano e ele vai para outro time. Esse seria o pior cenário
possível para o Toronto Raptors. E nesse cenário, além de ficar sem Kawhi Leonard, eles também ficariam sem o DeMar DeRozan, que se não tivessem feito a troca, eles teriam por mais 2 anos de contrato. E existem vários outros cenários entre o melhor e o pior possível. Por exemplo, o Kawhi Leonard joga bem, o time vai bem, chega mais ou menos à metade do caminho dos playoffs e ele não renova o contrato. Existem cenários que estão à metade do caminho entre o melhor e o pior. Mas eu acho que era um risco que o Toronto Raptors tinha que correr, porque com o time que eles estavam, a gente sabe que eles não iam chegar a lugar nenhum. DeRozan, Kyle Lowry, Ibaka, Valanciunas e todo aquele resto daquela turma. A gente tem exemplos de algumas temporadas onde eles pareciam que iam ir muito longe, mas eles acabavam ficando no meio do caminho. Nesse pior cenário, a franquia começaria um rebuild, né, uma reconstrução, coisa que eles já teriam de fazer de qualquer forma. Então a saída do DeMar DeRozan talvez não seja nem a pior das coisas, porque ele tinha um contrato gigante com mais de 84 a 85 milhões restantes para receber nas últimas temporadas. Agora vamos ver o lado do Kawhi Leonard, o jogador, a pessoa Kawhi Leonard. Eu achava que seria uma unanimidade que ele era o maior perdedor de toda essa troca, mas dando uma olhada na internet em algumas matérias, não, tem gente que acha que o Kawhi Leonard saiu como o vencedor dessa troca. Eu acho que ele saiu como um perdedor nessa troca. Pensem que há um ano atrás, o Kawhi Leonard, ele era um candidato a MVP da NBA, ele estava nas finais da Conferência Oeste, jogando contra o Golden State Warriors, eles estavam vencendo o jogo 1 fora de casa por 20 pontos de diferença, e aí veio aquele pezinho do Zaza Pachulia que ele pisou em cima, torceu, e aí a história mudou completamente. Depois veio uma lesão no quadríceps, uma lesão um tanto misteriosa, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu e qual a gravidade dessa lesão. Ele acabou jogando apenas 9 partidas na última temporada, o valor de mercado dele caiu, e ele passou a ser um jogador objeto de troca do San Antonio Spurs. Tudo isso aconteceu no intervalo de pouco mais de um ano. Ele queria ir para Los Angeles, mas não foi, e acabou indo para um time que ele já havia declarado que não queria jogar. Eu considero o Kawhi Leonard um perdedor nessa história. Não consigo imaginar um cenário pior para ele. Se a ideia dele é ir mesmo para Los Angeles, então se serve de alento, tem uma opção não tão inviável para ele. Joga um ano em Toronto, bem ou mal, com ou sem lesão. Quando acabar esse ano, acaba o contrato dele, ele está livre e pode assinar com o Los Angeles Lakers. A gente sabe que os Lakers assinaram vários contratos de 1 ano para essa próxima temporada. Rajon Rondo, JaVale McGee, Lance Stevenson, o Kentavious Caldwell-Pope. Tudo isso para poupar espaço no cap space para poder assinar na próxima janela como um superstar para jogar ao lado de LeBron James. E aí o Kawhi Leonard sendo um agente livre, já tendo acabado o seu contrato, e os Lakers tendo espaço no salário para assinar com uma superestrela, a gente pode pensar o que pode acontecer. E vocês, o que acham? Quem vocês acham que venceu? Quem vocês acham que perdeu? Todo mundo venceu? Todo mundo perdeu? Os dois? Nenhum? Kawhi, o time, o Lakers? Digam o que vocês acham aí nos comentários. E vamos conversar então sobre a troca Kawhi Leonard e DeMar DeRozan entre Raptors e Spurs. Muito obrigado a quem assistiu aqui mais uma vez a um vídeo meu no Pum Shakalaka. Nos vemos no meu próximo. Valeu? Um abraço.